a esse povo maravilhoso, abençoado, imagem e semelhança de Deus, que se encontra aqui. Não ouviu amém. Vamos lá, amados. Hoje a palavra é chamada de texto áureo, ou regra de ouro. Algo que precisamos ter dentro do nosso coração e a prática diária dessa regra. É uma regra que ensina a viver e partilhar em comunidade. É entender e compreender ao próximo, olhando para ele na perspectiva da visão de Cristo. Já que somos cristãos, imitadores de quem? De Cristo, precisamos ter esta visão, essa compreensão da regra de ouro. Vamos lá, abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, verso 12. Apenas o verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, ao outro, ao próximo. Porque esta é a regra, e dela está a lei e os profetas. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Desculpa, irmão, não consigo ficar parado. Estamos estudando na Escola Dominical o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. E uma das práticas da lei é fazer o quê? O que é a vontade de Deus ao ser humano. Certo? E a lei, ela regra, ela orienta, ela mostra caminhos ou condutas. Ela faz um regramento de uma sociedade, de uma comunidade, para que todos possam viver comunitariamente bem. E é isso que Deus deseja a cada um de nós. O interessante dessa parte aqui é que o Senhor está chamando a compreensão daqueles que estão ali ouvindo no Sermão do Monte, é Levítico. É o que está escrito em Levítico 19, 18. Nada mais que isso. Amai-vos uns aos outros como você tem a capacidade de entender o amor em si mesmo. É fácil? Aparentemente é. Se olharmos da forma religiosa, ritualística, é. Mas na prática, será que somos capazes de amar o próximo como Jesus nos amou? Nos entregando de fato um amor incondicional? Porque amor, irmão, é um ato, não é apenas um rito. Amor é uma expressão maior, é uma ação contínua. É uma ação já antes do outro praticar contigo. Isso é amor. O fato de estarmos apenas ouvindo e não praticando, isso é religiosidade. E o que mais ouvimos hoje no mundo pós-moderno é o quê? Todo mundo defende uma causa, já viu? Já observaram? Em proteção ao outro, em proteção ao animal, em proteção à natureza, em proteção à mulher, em proteção a X, Y, Z, a várias coisas. E no final é apenas uma narrativa. Não há um propósito íntimo
e de finalidade naquilo que querem. É apenas um slogan. E a palavra de Deus nos chama a atenção que isso não deve ser praticado por nós. Isso é hipocrisia. Muitos defendem hoje a vida animal, a vida da terra, o ar que respiramos, mas as mesmas pessoas que defendem isso aprovam o aborto. Ignora o ser humano. Ignora o outro pelo que ele é, pela sua razão social, pela sua razão ideológica, pela sua razão até religiosa. Se acham donos de quê? De campos de verdade. Mas na prática, não fazem aquilo que falam. Não seguem aquilo que pensam que é o ideal. E às vezes até dentro da própria família, ignoramos o outro por pequenas palavras, pequenos gestos. Levamos a cabo coisas tão insignificantes, tão simples, que poderia ser resolvido na hora, ou talvez até esquecidos, que não nos auxilia, não nos edifica, não reestrutura em nada. E aqui o Senhor está falando para que olhemos os outros e amarmos o outro indiferente do que ele é. Indiferente se ele vai te dar retorno ou não. O que você ganha ou não com isso. O que ele faz ou deixa de fazer, não importa. Torne essa ação prática na sua vida. Porque ele fez isso. Acabamos de cantar, sua bondade me seguirá, Senhor. Então pratiquemos ela. Não é isso? Se está te seguindo, pratique-a. Torne esse ato contínuo na sua vida. Traz para si a realidade daquele que se deu por si, mesmo sem você merecer. Pecador, miserável, que transgrediu contra ele. Não só isso, o crucificou, e mesmo assim ele o amou. E naquele momento de agonia, o que ele falou? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. O reino de Deus é reino de amor. E se você quer estar dentro dele, compactuando com esse reino, tem que ser em amor. E em amor, você rompe qualquer barreira. Meu irmão, quer uma coisa boa, tranquila de se viver? Por isso que essa regra de ouro. E viver em paz, ame. Simplesmente ame o próximo. Os mandamentos do Decálogo, a primeira parte do Decálogo, ele está apontando para os céus, para Deus. É a intimidade do homem com Deus. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele ensina a nós vivermos em comunidade, em relacionamento com o nosso semelhante. A Deus e os semelhantes. Simples, tranquilo e prático. Mas para isso, você precisa de ter o quê? Dentro do seu coração? O Cristo, o amor, a revelação dele. Se você não tem essa visão, você não vai compreender. A Bíblia fala que os olhos é o quê? A candeia do corpo. O que é a candeia? A luz. E observe bem, quando o homem, lá no Éden, ele tinha uma relação com Deus. Olha só, um Deus relacionável. E ele faz você imagem e semelhança de quem? Dele. Um ser relacionável. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando o homem fecha os olhos para aquela relação maravilhosa em amor e abre os olhos para as coisas que só ele quer, ele torna-se egoísta.
Só a razão dele que prevalece. Só o conceito dele que está certo. Ninguém pode ter conceito diferente do dele. Ninguém pode, só ele. E ele esquece até do Pai, que caminhava com ele. Mas Jesus nos chama a fechar os olhos e abrir a nossa visão para um novo conceito, uma nova aliança, uma restauração. Uma visão que Deus quer que você, como cristão, tenha. E saiba que o outro que está te propondo ou querendo caminhar contigo, também tem. Talvez de modo um pouquinho diferente. Numa ação, talvez que você, se você tirar um pouquinho as escamas dos seus olhos, você vai ver que a finalidade do irmão que está próximo, ao seu lado, que caminha contigo, é a mesma. E às vezes por causa de umas ranhuras, traduzimos e interpretamos essa música de vida de forma egoísta. E somos indiferentes àquele que está próximo. Jesus nos chama para essa visão. Quer viver bem? Olhe para o próximo e vive amor. Mas não espere dele retorno. Faça com o coração puro, se identificando com Cristo. Que sem querer nada em troca, se entregou. Por que não fazemos isso? Se somos cristãos, pequenos cristos, né? Como nos apelidaram. E não vou ser longo, porque ainda temos a ceia. Meus irmãos, é um verso tão pequeno, mas é difícil do homem praticar. Sabe por quê? Porque às vezes estamos tão focados em nós mesmos que esquecemos dessa prática tão natural, tão essencial para a vida do próprio ser. Sabe por que o homem hoje em dia não tem paz? Porque ele não procura ver o outro como a si mesmo. Ele não compreende. E já observaram que as guerras, ao longo dos tempos, surgiram por coisas tão mesquinhas, tão insignificantes que poderiam ser resolvidas? Poderia ser resolvido na comunidade, poderia ser resolvido dentro do seu lar. Olha como é que as coisas evoluem. Começa no lar, vai para uma comunidade, vai para um estado, depois afeta o mundo. O que afeta o mundo? É porque a compreensão do amor e da fraternidade fugiu da visão humana. Quando abrimos os nossos olhos, Jesus nos chama para abrir os nossos olhos e ver o que contempla as nossas perspectivas diante desse fato. É um papo mais profundo. Papo é conversa, a gente fala no Rio, a gente fala papo. É um argumento mais elevado. Aqui não é apenas um sermão. Ele chama esse povo para falar, quero ter uma conversa com vocês, algo que vai além das suas perspectivas, muito mais profundo. Bem, observa bem que essa é a capacidade que Jesus nos chama para compreender, porque Deus colocou em nossos corações essa capacidade intencionalmente, e essa capacidade de ter intenção de fazer alguma coisa. Essa proposta de busca. Você vê que de toda a criação, quem que ele falou que era muito bom? Você. Criou tudo e falou assim, olha, o Jorge é muito bom. Que bacana. A Sara, que bacana. É muito bom na minha criação. A Mafalda é muito bom na minha criação. De toda a criação. Você é o elo importante. Sabe por quê? Sabe por quê? Que toda a criação reflete o quê? O poder de Deus. É o poder de Deus refletido. Mas você reflete a virtude de Deus. Essa é a compreensão da palavra.
A virtude de Deus é refletida em você. Você é feita imagem e semelhança de Deus para proclamar a virtude dele diante de toda e de tudo que ele criou. Olha, diante do universo. E qual é a virtude de Deus? Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Ele te chama para, em virtude de amor, proclamar essa bondade, essa atitude espontânea, que não pode ser falácia ou aparentemente uma coisa vestida de bondade. Tem que ser prática, tem que ser espontânea, natural, vinda de dentro para fora. Não apenas um símbolo de algo que, para a sociedade hoje, não representa mais nada. Por isso que hoje o homem ele procura ver, né? A verdade se tornou relativista. Por quê? Porque ele não acredita mais em nada. Se fala muitas coisas boas, mas não pratica-se nada. Um coração puro, um coração bondoso, um coração amoroso, compreende, como Jesus compreendia cada um de seus discípulos. E cada um tinha um contexto de vida. E todos faziam parte de quê? De um corpo. Você faz parte de um corpo. Às vezes sua unha pode quebrar ou até te incomodar, você vai lá, dá um jeitinho, lixa, né? Mas ela é importante para você. O seu irmão é importante para você. O seu próximo é importante para você. Essa é a regra de ouro. É nisso que Jesus nos chama a compreender, a olhar de uma maneira natural a importância de cada um ser nessa terra para que possamos viver em paz. A paz só é possível quando temos a visão de Cristo para com o próximo. Eu nunca li aqui que Jesus falou assim, depois que ele veio, né? Depois que ele ressuscitou, a princípio ele foi crucificado e ele ressuscitou, e ele chegou lá e agora, Pilatos? Hein? E aí, cara? Já pensou? O que eu posso fazer por ti? Eu ressuscitei. Vocês já ouviram Jesus na Bíblia falar sobre isso? Eu nunca vi. O amor dele é tanto que ele não se importou com isso. E quantas vezes somos arrogantes por acharmos que somos donos de verdade, donos de coisa que não nos pertence, pertence a Deus. Que tudo que fazemos é graça de quem? É mérito nosso? Não, irmão. Se nós não nos despirmos dessa farsa que o nosso próprio ego produz, como estaremos diante dele? Como poderíamos achar que poderíamos ser chamados de cristãos se nós não sabemos compreender quem está do nosso lado? Queremos que o Senhor nos compreenda todo dia. Faça igual a Ele. Ele nos compreende todo dia. Todo dia Ele está disposto a quê? A nos perdoar por coisas até graves que cometemos contra Ele. Mas quantas das vezes estamos dispostos a olhar com o irmão com piedade? A olhar, às vezes, para uma mãe em algum momento pode ter extrapolado. Tem gente que tem mágoa de mãe. Tem gente que tem mágoa de filho. Eu compreendo um cristão ter mágoa de filho, mágoa de mãe, mágoa do marido. Eu entendo que às vezes tem hora que choca. Tem hora que a gente fica meio chateado. Mas é resolvível. São coisas tão pequenas diante de tantas tragédias que o mundo vive. Sofremos porque não compreendemos que amar é o fundamento da vida. E Jesus nos chama a atenção para isso. Por isso é a regra de ouro. Essa semana, até escrevi aqui, não sei se está aqui, acho que está. Mas
Minha letra não é muito boa, né? Quer dizer, é muito deitada, assim. Mas um amigo meu, ele não é evangélico, e ele mandou um texto para mim, e eu falei, Senhor, olha, eu estou totalmente fora do contexto que eu escrevi ali, mas Deus me deu essa liberdade, o Espírito Santo que toma conta, é ele que vai estar no controle do culto. E, meus irmãos, tinha tudo a ver com o que eu ia falar hoje. E ele nem sabia o que eu ia falar, porque ele não está dentro desse contexto religioso ou nesse contexto comunitário. E ele escreveu algo para mim que me chamou muita atenção. E diz assim: existem pessoas raras, almas que Deus separou com cuidado especial, como molda um fio de luz e coloca dentro dele um coração. São humildes sem perceber, porque a humildade não está em gesto, em falácia, em narrativa. É uma ação natural. Vivem com alegria e simplicidade. Sabe por quê? Porque sabem agradecer cada momento, cada instante de sua vida. E enxerga em um único dia 1.000, 2.000, 10.000 milagres que o Senhor fez na vida dele. Sabem partilhar o pão, sabem partilhar, comungam um com o outro. Sabem partilhar o riso, a felicidade, a alegria. Sabem compartilhar o abraço naquele momento que uma pessoa mais precisa. Um simples gesto de abraço. Às vezes quebra até aquele momento difícil. E às vezes você está cheio de... Você abraça e quebrou. Porque o abraço, ele transfere sabe, uma energia boa, digamos assim, uma compreensão maior do outro ser humano. Sabem que quando a fruta que colhe no dia pode ser a primeira, pode ser a última. Ele sabe valorizar. Partilha, porque entende que nada é teu e tudo é graça daquele que o criou. Porque tudo vem dele. E quando abre a mão ao próximo, como está escrito aqui, Deus abre o céu e ilumina toda a terra em amor. Quando a gente compreende isso, irmão, quando a gente compreende essa graça, quando a gente entende e torna isso em ação em nossas vidas, não vou nem ler o resto, nós compreendemos e praticamos a vontade daquele que um dia tudo fez e nos tornou filhos teus. Eu não sei se vocês lembram daquele ato que quando os homens trouxeram, não está aqui, é uma outra parte, eu só estou acrescentando, trouxeram aquela mulher pecadora a Jesus, vocês lembram? Vocês lembram? E acusavam ela. O que Jesus estava fazendo? Escrevendo no chão. Olhou. Olhou para dentro do coração daquela mulher e para dentro do coração daqueles homens. E falou: quem não tiver pecado, pode continuar. Atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire. Pode ser o primeiro a tirar a pedra. Continue escrevendo. O que aquela mulher tinha a oferecer ao Senhor?
Quando você veio para cá e Jesus olhou para ti e todos te condenavam, todos olhavam os seus erros sem piedade, ele te abraçou e falou: quem não tiver pecado, quem não for semelhante a ela, quem não for igual a ela, for dono de todas as razões do mundo, pode tirar a primeira pedra. Se ele, sendo Deus, sem pecado algum, em amor, olhou para ti e falou: quem tiver puro, completamente puro, tira a primeira pedra, porque eu o abraço e falo para ti: a partir de hoje eu te recebo. Caminhe sem errar. Caminhe sem errar a partir de hoje. Por que nós, na qualidade de pecadores, somos capazes ou de querer julgar, de pré-julgar, de olhar para o próximo e apontar para ele aquilo que nós mesmos, algum dia, pode ter feito ou estamos até fazendo? Se ele nos amou primeiro. E o que nós temos a oferecer a ele, a não ser nossas próprias culpas, os nossos próprios pecados? E ele fala: vem, que eu te amo a si mesmo. Porque a partir de hoje, eu te torno um vaso novo. Eu refaço a sua vida e te dou a oportunidade de ter uma outra visão, um outro campo de ação, uma outra situação, uma outra perspectiva maior que aquilo que tu enxergas. Venham a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós somos canais, instrumento desse Senhor. Se somos capazes de entender isso, precisamos ser capazes de praticar com o nosso próximo, com aquele que está do nosso lado, com aquele que caminha conosco, com aquele que está morando ao nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso amigo de escola, com o motorista do autocarro, com aquele que nós nem conhecemos, com aquele que está na rua a necessitar de um abraço, de um carinho, de uma compreensão. O pessoal do lar, do pessoal do Acres. Como temos praticado esse amor? Qual é a tua visão deste Cristo? Aonde ele se encontra? No profundo, no cantinho, no quartinho do seu coração, na sua própria intimidade. Aonde é a casa do Pai? Não é aqui? Daqui a pouco iremos celebrar o quê? A Santa Ceia. Ele nos chama para quê? Para cear. E quando convidamos alguém para cear, é porque queremos ter o quê? Comunhão, um bate-papo. Jesus é tranquilo, um bate-papo, uma troca de sentimentos. Ele nos chama para a mesa. A mesa fica onde? Numa casa? Provavelmente fica na sala. Na sala de quê? De jantar. Ou na sala de comunhão. Mas existe na casa o quarto. O quarto. É ali que você, em silêncio, guarda as suas coisas, os seus sentimentos, os seus ressentimentos, os seus problemas ou as suas dificuldades. Chame para esse quarto. Quem está te chamando para a mesa? Antes de ir para a mesa, conversa com ele no quarto do seu coração. Aquilo que tem te atrapalhado a exercer uma vida em amor, uma regra de ouro, para que você possa compreender seu irmão e analisar quem está do seu lado. Chama ele, conversa com ele, expunha ele. Ele vai te entender. No íntimo da sua alma,
Ele vai te compreender e vai te expor como caminhar, como proceder. Aí você vem para a mesa. Você vai fechar os seus olhos e vai abrir. E quando você vê, a mesa está de outra forma. Não é apenas um ato de se alimentar. É um ato de partilhar. É um ato de amor. É um ato de fraternidade. É um ato de dividir. Primeiro divido e dou. E deixo aqueles que estão à minha volta alegre. Para depois compreender o valor daquele alimento que vem dos céus. Não precisa disso, irmão. A vida não é tão complexa. Nós que entendemos errado, às vezes, a proposta de Deus em nossa vida. Feche os seus olhos agora.